palavra nova, mandou a palavra, ouvi, peguei os versículos e vou meditar um pouco. Eu modifiquei ela, tá? Eu peguei só a base para não ficar tão parecida com ele, a mensagem dele, né? Mas o tema, né? É este, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não está com o telefone aí não. Tu fica com o meu aqui olhando assim as mensagens importantes, anota, tá? Alguns pedidos, algumas coisas, tá? Algumas pessoas que eu não falei que chegaram no culto agora. Mas, irmãos, o máximo agora ele forçou. Eles veio aqui com um copo de café. Imagina aqui, né? Estamos ao vivo também no YouTube. Amém, glória a Deus, né? Mas mesmo assim eu falo, eu trouxe o café só para não ficar sentindo um cheiro aqui. Nem jantei ainda. Amém, irmãos? Mas assim, ó, o tema da mensagem de hoje. Quem vão prosperar em tempos de dificuldades? Quem vão prosperar em tempos de dificuldades? Esta é o tema da palavra e em termos de pergunta, né? Uma pergunta: quem vai prosperar nesse tempo de dificuldade? Não colocaria neste tempo, mas de uma forma geral, em tempos de dificuldade, quem prosperará? Né? Em tempos de crise, quem poderá prosperar? Eu quero introduzir esta palavra, trazer uma introdução aqui, falando um pouco lá de Gênesis. O livro de Gênesis, no capítulo 41, fala de um preso, de um homem que estava preso, servindo ao Senhor. O nome dele era José. José ele estava preso e de repente a Bíblia diz que o rei do Egito, Faraó, ele teve 2 sonhos. E naqueles 2 sonhos, irmãos, que ele teve, ele chamou todos os profetas. Opa, obrigado. Ele trouxe os profetas, os adivinhos, as pessoas que poderiam ajudar a revelar aquele sonho. Contou o sonho das vacas magras, das espigas magras, das vacas gordas, das espigas gordas. Eu não quero entrar em detalhe porque é só uma introdução aqui. Mas ninguém pôde revelar o que significava aquele sonho. De repente, irmão, o copeiro mor do rei lembrou-se. A Bíblia diz assim, 2 anos completos. 2 anos completos que o rei, que o copeiro mor tinha saído da prisão. Ele tinha garantido para José que falaria dele para o rei, da sua inocência para o rei. 2 anos depois, quando ninguém soube revelar o sonho, ele disse: Senhor meu rei, lembra-me da minha falha. Quando eu estava preso, e ele falou que tinha lá um rapaz que revelou meu sonho. Resumindo, o rei mandou buscar na prisão José. José veio. A Bíblia diz que ele barbeou-se, trocou uma roupa limpa e veio ter com o rei. E o rei perguntou para ele assim: é verdade que você revela sonhos? Ele disse assim: bem, este é um dom de Deus. Deus, ele tem me dado as revelações de alguns sonhos. E eu falo para as pessoas. Certamente Deus terá uma revelação para o Senhor. Aqui a primeira coisa que eu quero falar, irmãos. Você tem um dom de Deus. Deus te escolheu para você fazer alguma coisa. Se Deus te escolheu, nunca despreze o dom de Deus, porque o dom que Deus te deu é o que vai fazer você prosperar. José, ele tinha um dom de revelar sonhos. E aquele dom foi quem trouxe para ele bênçãos. Tem muitas pessoas que estão pegando os seus dons e estão enterrando. Estão lá colocando no fundo de uma gaveta, estão colocando lá no fundo do esquecimento. Não usam. José disse: Deus me dará revelações e eu revelarei para você. E ele contou os sonhos. José revelou o sonho, falou o que significava. Ele disse assim: olha, rei, o teu sonho é 7 anos de muita prosperidade.
Depois de 7 anos de muita prosperidade, vai vir mais 7 anos de muita crise, muita fome, muita fome. Aí José falou assim, olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O faraó pediu para revelar o sonho. José revelou o sonho. Só que depois que José revelou o sonho, José disse assim, porém, ó rei, te aconselho. Olha só, irmãos, no versículo 3, no 33, José ele aconselhou o rei, versículo 33 e 34. Ele diz, porém eu aconselho ao rei, escolha um homem com discernimento e sabedoria. Qual era o trabalho do José ali, irmãos? Era revelar o sonho. Ele revelou. Porém, ele disse assim, ó rei, eu aconselho ao Senhor a escolher um homem da sua confiança, um homem que tenha discernimento e sabedoria para administrar o que eu vou lhe falar. Depois, escolha administradores de acordo com cada localidade, cada cidade. Depois, terceiro conselho, faça com que seja construído em todos os lugares armazéns e guarde a quinta parte de tudo o que a terra produzir nos 7 anos de fartura. 7 anos. A quinta parte. A quinta parte, irmãos, é a média de 20%, ou seja, 20% de toda a produção do reino guarde durante esses 7 anos. Né? Mas, deixa eu ver aqui, né? O que aconteceu aqui, irmãos? Nós podemos analisar o seguinte assim, olha, José revelou o sonho do rei e o rei tirou ele da cadeia. Foi isso? Não. Não foi a revelação que tirou José da cadeia. Foi os conselhos de administração financeira que José deu para o rei que tirou ele da cadeia. Primeiramente, José já foi um homem muito sábio, porque quando ele falou assim, olha, escolha um homem de discernimento. Irmãos, aonde tinha um homem de discernimento naquele lugar de sabedoria, que se nenhum dos homens souberam revelar o sonho do rei. Ali, irmãos, nós vimos uma das coisas muito importantes na vida de uma pessoa. Saber que a vida financeira nossa ela é baseada na administração. A administração financeira é a base de uma vida próspera e abençoada. Como é que era a tua vida financeira? Como é que era a tua vida administrativa, irmãos? Sabe, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Como é que eu vou saber, como nós podemos saber se você é um homem administrador, uma mulher administradora ou não? Eu vou lhe falar e você mesmo vai dizer se você é um bom administrador ou não. Olha só. Quando você recebe o teu salário, quando você pega um dinheiro, quando você sai de casa, vai no banco, vai lá, recebe o dinheiro, que coloca o salário no bolso, que você sai do banco, como é que você sai? Porque normalmente é assim, as pessoas que pegam dinheiro, muitas pessoas fazem isso, elas saem e já vai comprando alguma coisa, já vai pensando, o que eu compro? Tá, o que é isso aqui? Deixa eu ver aquilo lá. Quanto é que é isso aqui? E aquilo lá, tá? E quando pensa que não, o que chega em casa, já tem gastado dinheiro. Um bocado. Né? A pessoa que é boa administradora é aquela que recebe, pega o dinheiro, coloca no bolso, vai para casa, entra no seu quarto, ou senta na sua mesa, pega a sua lista ali de finanças, os seus projetos, seus propósitos, separa o dinheiro da luz, o dinheiro do telefone, dinheiro da internet, dinheiro... Aí vai separando as contas e tal, dinheiro da feira. Né? Depois que você pode fazer alguma coisa com o que sobrou. Você está me entendendo? Como é que você faz?
Tem pessoas que vai receber, pegam um dinheiro e ele vai fazer a feira. Você faz isso, irmãos? Olha só, se eu estiver mexendo com alguém aqui, você me perdoa. Mas eu estou falando de administração financeira. Pega o dinheiro de pagar as contas, de fazer a feira, de fazer as coisas e tal, coloca tudo no bolso, dinheiro do dízimo, da oferta, aí entra no mercado para fazer feira. R$ 1.000 no bolso. Você sabe que você só tem R$ 300 para fazer a feira. Estou dando um exemplo aqui. Mas você vai com R$ 1.000. Você sabe que tem quanto no bolso? 1.000. Você acha que você vai fazer a feira de R$ 300? Eu não estou dizendo que ninguém faz. Eu estou falando de administrador e não administrador. Quando você tem a certeza que só pode comprar 300, entra com 1.000 no bolso e você sai de lá com uma compra de R$ 500, você prejudicou todo o seu mês de administração. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe, queridos? Isso é você viver uma vida financeira, vida administrativa, né? Então, quem tirou José do Egito, irmãos, não foi o rei, nem foi a revelação, mas sim o conselho administrativo que ele deu. Seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa de discernimento, entenda aquilo, irmãos, que não é Deus falando, aquilo que não provém de Deus. Sabe, tem pessoas que quando tem dinheiro não pode escutar alguém falar mais alto que ele já pensa que é um vendedor. Esses dias eu estava em casa, eu acho que eu não sei se apareceu lá na Gleice, mas eu dei foi risada do cara. Eu estava lá e bateu lá no portão, tocou a campainha, aí eu abri a porta, quando olhei tinha um cara na grade com uma faca desse tamanho na mão e outro na outra, com duas facas. Aí eu olhei assim, tá? Aí eu disse, tu tá brabo, é? Ele ficou assim, disse, não, tu quer brigar, é? Não. Eu digo, então pra que essas facas? E ele falou assim, não, eu ando vendendo faca. Eu digo, olha, no mundo que nós vivemos hoje, meu irmão, coloca dentro de uma caixa, tu chega, chama, fala, depois tu bosta as facas, porque tu vai vender pouca faca, com duas facas na mão assim, né? Não, eu lembrei disso agora. Sabe, queridos? Mas nós temos que saber ser sábio. Tem inteligência. Aconteceu algo comigo essa semana, irmãos, que eu vi que foi falta de discernimento minha. Vou dar como exemplo aqui, porque eu pensei muito sobre isso. Olha só, eu estava em casa, de saída para a chácara, para trabalhar, me arrumando, estava montando na moto, e chegou um cabra lá em casa. Tomara até que ele esteja assistindo isso aqui. E esse camarada chegou lá em casa e começou a conversar, e ele perguntou assim quem era que eu ia votar. E aí eu respondi para ele, falei tudo. Aí ele começou a falar mal do meu candidato a prefeito. Começou a falar mal, e eu calado. Aí depois ele começou a falar mal do meu vereador, que é o Márcio. Começou a falar mal, e disse, ele não vai ter nenhum voto, não vai ter nenhum voto. Tá. E eu calado. Aí depois ele começou a falar bem do candidato dele. Começou a falar bem, porque se fizesse assim, se fizer do jeito do fulano, sabe, irmão? Aí eu peguei e falei umas coisas contra o candidato dele, não por ter nada contra o candidato dele, né? Mas eu dei umas duras nele assim, tá? E falei que eu não gostava do candidato dele, tá? Aí ele foi embora. Demorou 2 horas, o Máximo estava em Rondônia, o cara já ligou pro Máximo, que disse que eu estava falando mal dele por aí, né? Não foi nem o cara, foi o candidato que ele... Aí eu pensei assim, rapaz, o diabo veio com a cilada, né? Não tinha nada que falar ali, né? Eu não me arrependi de ter falado não assim, sabe? Mas assim, irmãos, às vezes a gente faz alguma coisa que não era para ter feito. Depois a gente percebe que foi uma cilada do capeta, né? É igual no versículo 1 aqui, diz assim, se você foi fiador de alguém, em provérbio, você está na mão do seu irmão. Te ajoelha, pede perdão, procura fazer o que for. Se livra disso, se puder. Se não puder, você vai ser fiador dele mesmo, né? Então, assim, ser fiador de alguém, irmãos, é cair numa cilada. Bem, irmãos, fazer economia. O que aconteceu aqui, Faraó, resumindo tudo, José disse assim, Faraó, rei, você precisa economizar.
Você precisa fazer economia em tudo que tu está fazendo. Fazer economia. Este foi o grande segredo do Egito. Durante os 7 anos de fartura que teve no Egito, irmãos, em toda a terra, muita plantação, muito dinheiro. Imagina, tudo que plantava, produzia, era a bênção de Deus. Muitas coisas. Naquele tempo, ninguém estava preocupado com nada. Mas Faraó estava guardando o quê? 20% de tudo o que produzia na terra. Mas para que guardar que está dando tanto, ganhando tanto dinheiro, teu salário é tão bom, vivo tão bem, mas ele guardava 20%. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele colocou José para ser o governador do Egito, para administrar esta área, José começou a contar as toneladas de trigo que estava sendo guardado e não tinha mais como contar. Imagina não ter mais como contar de tanto produto que tinha guardado. Guardou muito, enquanto ninguém estava preocupado com isso, o Egito estava guardando. Depois, irmãos, o Egito fez a economia, chegou a crise. Quando chegou a crise, o que é que aconteceu? O que estava produzindo não produziu mais. Não, estou olhando ali, a Marina colocou uma mãozinha na cara. Por quê, Marina? O que estava produzindo não produziu mais. Ou seja, imagina que você come tudo que você tem. Aí entra naquela situação, vendendo o almoço para comprar a janta. Por quê? Porque não guardou, não tinha o suficiente. E o Egito, no tempo da crise, passou a ter para vender. Você quer viver bem em todos os tempos, irmãos? Saiba ter uma boa administração financeira. Uma boa administração financeira. Tendo base nessas informações, nós esclarecemos quem são as pessoas que prosperarão em tempos de dificuldade. Quero falar 3 tipos de pessoas que vai prosperar em tempos de dificuldade, em tempos de crise. A primeira, irmãos, pessoas que têm reservas. As pessoas que têm reservas, elas vão prosperar, independente da situação do momento. Sabe? Saber guardar em tempo de abundância é sinal de ter o que gastar em tempos de crise. Né? Essa é uma frase daquelas que, né, se o pastor Sueli tivesse ouvindo aí, eu ia dizer para ele colocar numa imagem minha lá, né? Saber guardar em tempo de fartura é ter o que gastar em tempos de crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise. O que você tem para gastar hoje? Como é que você está vivendo hoje? Amém? Você ganha quanto por mês? E reserva quantos para os tempos de dificuldades? Pastor Moreira, nosso líder, nosso reverendo, ele sempre fala nas reuniões dele o quanto ele economiza na sua igreja. O quanto ele faz reserva de todos os meses, ele reserva aquela parte. Eu tenho aprendido com isso, irmãos. A nossa igreja não arrecada muito, não temos muito, mas nós temos prosperado em tempos de crise. As dificuldades que nós temos tido não têm sido assim tão abrangentes em nossas vidas, porque nós não vivemos endividados, nós não vivemos no limite vermelho, nós não produzimos muito, mas não devemos nada. Quanto você produz? O que importa na tua vida não é o quanto você produz, é o quanto você gasta. Então, as primeiras pessoas que prosperarão em tempos de crise são as pessoas que têm reservas. Faça reservas, irmãos. Faça reservas. Segundo os grandes líderes administrativos, eles dizem que cada pessoa tem que ter reservado pelo menos 3 salários do que ele ganha. Sabe? 3 salários. Porque no tempo da crise, da dificuldade, da necessidade, você vai ter aonde ter esse dinheiro. Vai ter onde buscar, vai ter onde alcançar, né? Segundo as pessoas, aqueles que prosperarão são aqueles que são trabalhadores. Você é um trabalhador, irmão? Você gosta de trabalhar?
Você gosta de produzir? Eu poderia dizer assim, são aqueles que produzem, né? Porque só produz quem trabalha. Quem não trabalha não produz, irmãos. Em Provérbios, que nós lemos aqui no versículo 6, o, 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 o nosso proverbiano aqui, né, o Salomão, ele dá um conselho. Ele disse assim, olha, vai ter com a formiguinha. Vai lá, vai ver a formiguinha lá e aprenda com ela. Olha o conselho deste camarada, parecia que era doido, biruta, sei lá, mas ele disse assim, meu irmão, vai lá, procura um formigueiro e vai lá ver com a formiguinha, aprender com ela, porque ela tem algo para te ensinar. Olha, as formigas não têm superintendentes, não têm governadores, não têm líderes, mas mesmo assim elas trabalham em toda a safra, colhendo alimento, para quando chegar o inverno, elas viverem tranquilas. O inverno para as formigas é um tempo de crise, mas elas estão bem, irmãos. Imagina o inverno, só dá tempo delas reformar suas casas, porque você vê o formigueiro, elas ajeitam todo o formigueiro, aí chove, cobre tudo, até os buracos fecham. Passa a chuva, elas vão fazer de novo. Mas elas têm alimento guardado. E o proverbiano aqui, ele diz assim, olha, vai ter com a formiguinha, vai lá com a formiguinha, vai ver, observa como elas trabalham, aprende com elas. Aprende com elas. Nós temos que aprender, irmãos, com as formigas. O preguiçoso, ele não prospera, ele vive planejando e esperando se dar bem nas coisas. É o que fala lá em Provérbios também, nós lemos, né? Ah, o preguiçoso. Ele fala assim, o preguiçoso. Deixa eu até ler aqui de novo. Deixa eu achar aqui onde eu li. Glória a Deus. Foi o 8, né? O 9. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar, de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Perdoa, eu estou olhando para trás aqui porque, né, a Bíblia está ali. Ah, preguiçoso, até quando? Ah, irmão, quantas são as pessoas que estão esperando a bênção chegar? Eu estou vivendo debaixo da promessa de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Se você não se esforçar, não ter bom ânimo, as bênçãos de Deus não te acompanharão, porque Deus odeia o preguiçoso. Deus detesta aquele que tem preguiça. Como tem pessoas esperando alguém se dar mal para ele se dar bem. Como tem pessoas esperando alguém perder alguma coisa para ele achar. Como tem pessoas esperando alguém quebrar a cara para que as bênçãos sobrem para ele. Irmãos, trabalha, esforça-te, tem bom ânimo. E as bênçãos vão vir sobre a tua vida, né? Então, assim, as pessoas que prosperarão, primeiro, né? As pessoas que têm reservas. Segundo, as pessoas que trabalham. As pessoas que trabalham. Se trabalha, se guarda. Talvez tem pessoas, estou vendo o Lucélio colocar uma imagenzinha dele de uma índiazinha dormindo. Esse Lucélio aqui é um cara, irmão, extraordinário. Sabe por quê? Porque ele tem reserva. Tem reserva. O cara vive tranquilo, está bem. Invista em terra, invista em gado, invista em algumas coisas que vá render para você. Tem pessoas que querem investir em carro, comprar um carro, comprar outro carro. Você compra um carro de 20 mil, você não vende mais por 20, irmãos. Você compra uma terra de 20, você vende por 40 daqui a 10 anos. Invista naquilo que dê futuro para você, que guarde o teu futuro. Ah, eu não estou usando essa terra, vou vender e comprar um carro. Compra para tu ver. A não ser que você esteja precisando. Se não tiver, amados, faça reservas. Trabalhe, conquiste. Sabe, nós temos uma chácara maravilhosa, linda, abençoada lá, que eu sou apaixonado pela minha chácara lá. Ai, irmãos, mas você não imagina o tanto que eu trabalho ali. Ontem eu estava lá trabalhando, eu pensei de eu chegar em casa
E eu ter que tomar injeção e tudo. De tanto que eu trabalhei, eu não vou aguentar nem andar. Mas o Senhor restaura nossas forças, irmão. Estou zerado, estou novinho, para a glória de Deus. Sabe? Por quê? Porque Deus, ele gosta do trabalhador, ele ajuda o trabalhador, ele dá força para o trabalhador, restaura a força do trabalhador. Mas o preguiçoso, a Bíblia diz que quando ele vai ver todo mundo colhendo, ele olha para o campo dele, só tem espinhos, só tem abrolhos, só tem carrapicho. Irmãos. E o último aqui, ó, para nós encerrar. Quem vive debaixo da promessa de Deus, né? Primeiro aqui é quem tem reservas, segundo é quem gosta de trabalhar, e terceiro, quem vive debaixo das promessas de Deus. Por que eu coloquei nessa ordem aqui? Tá? Porque eu quero fechar com debaixo das promessas. Não é bem nesta ordem, pode ser em ordens invertidas, né? Mas aqui, irmãos, o maior exemplo disso é o próprio José. José, o sonhador. José era, irmão, governador do Egito. Antes dele ser governador, ele era quê? Ele era José, o sonhador. Os irmãos chamavam ele de sonhador. Os irmãos tinham inveja dele porque ele sonhava. Ele sonhava em crescer, sonhava com a lua, sonhava com o sol. Tem gente que não sonha, irmão, só tem pesadelo. Você sonha ou você tem pesadelo, irmãos? O que você pensa da sua vida? José, ele era o maior exemplo disso. Ele era odiado por seus irmãos. Ele foi jogado dentro de um poço. Ele foi vendido aos mercadores. Foi vendido lá para o Egito. Ele foi acusado, irmãos, de mexer com a mulher do homem que ele não tinha mexido. Ele foi preso. Revelou o sonho dos presos lá, com a garantia de que eles iam ajudar a assaltar ele. Passou 2 anos ele preso lá, depois que ele revelou o sonho dos caras lá do... Por quê? Porque ele vivia debaixo da promessa de Deus. Ele é o Senhor, ele tinha uma fidelidade a cumprir diante do Senhor. Se você tem promessa de Deus, se você tem promessa do Senhor, irmão, seja fiel ao Senhor. Cumpra os seus votos. Cumpra os seus votos em nome de Jesus, né? Deus é fiel para cumprir, irmãos. Quando Deus falou, Elias, vai lá para a terra que eu te mandar, que eu ordenei uma viúva que vai te sustentar. Quando chegou lá, a viúva que Deus tinha levantado tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Talvez Elias dissesse, agora Deus está bagunçando comigo. Onde é que essa mulher vai me sustentar? Mas Deus prometeu, irmãos. E enquanto durou aquela fome, a Bíblia diz que a farinha não se acabou, o azeite não cessou. Por quê? Porque Deus cumpre a sua palavra para aqueles que vivem debaixo de sua promessa. Nesse tempo de dificuldade, de pandemia, irmãos, tem muita gente deixando de ser dizimista, tem muita gente deixando de ser ofertante, tem muita gente deixando de cumprir os seus propósitos com Deus, tem muito crente que nem culto está assistindo. Tem irmãos me perguntando, pastor, os cultos não vão mais voltar, não? Eu digo, da onde? Para onde é que eles foram? Porque nós estamos tendo um culto normal. Estamos tendo culto, irmãos, de domingo, culto de quinta, estamos tendo nosso Tadel, as nossas células. Muitos não estão participando. Por quê? Porque são infiéis com o Senhor, irmãos. Eu sei que tem a questão de um telefone, tem a questão da internet, umas questões que eu não estou falando disso. Eu estou falando da falta de compromisso, falta de seriedade com Deus, falta de ser homem ou mulher de verdade diante de Deus. Sabe, queridos? Olha só, concluindo aqui. A maioria dos milagres de Jesus, irmãos, aqui é porque eu fico olhando para a luz e eu não enxergo aqui. A maioria dos milagres de Jesus foi realizado na vida de pessoas que clamaram ao Senhor. Pode deixar, Márcio. Na vida de pessoas que clamaram ao Senhor em tempos de crise. Sabe? No tempo de crise, no tempo da dificuldade, as pessoas clamaram. Imagina aquela mulher, 38 anos, sofrendo com fluxo de sangue, e ela foi lá se humilhar diante do rei, tocar nas vestes do Senhor, e recebeu a bênção. O cego Bartimeu vivia pedindo esmola, dá uma esmolinha para o cego Bartimeu, dá uma esmolinha para o cego Bartimeu, mas ele ouviu falar, Jesus está passando por aí, ele pulou de pé e começou a gritar, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele poderia dar, tu não é crente, me dá uma esmola.
Deus não dá esmola para ninguém. Deus faz um milagre de restauração, de renovação. Deus faz maravilhas na tua vida, irmão. Chega de viver de esmola. Chega de viver de esmola. Seja bênção. Em nome de Jesus. Olha só. Jesus, certa vez, estava no templo olhando. Isso aqui vai para você, irmãos, que tem deixado de dar o teu dízimo e a tua oferta, porque os tempos estão difíceis. Aí você acha que vai fazer alguma coisa com o dinheiro do Senhor, administrar. A Bíblia diz que Jesus, olhando, e veio uma viúva ali no meio de muitas pessoas que, porque estava na frente de Jesus, tirava dos seus montes de dinheiro que tinha, ofertava do que lhe sobrava, e veio uma viúva e colocou uma moedinha lá. E o Senhor falou, esta viúva foi a mais abençoada de todas as pessoas. Por quê? Ela só colocou a moedinha, mas ela deu tudo o que ela tinha. Amados, você está sendo provado nesse tempo de pandemia. Nesses tempos de dificuldades. Não é no tempo de prosperidade. No tempo de prosperidade todo mundo tem. Sabe? Todo mundo abençoa. Todo mundo faz. Mas no tempo de dificuldade só obedece a Deus aqueles que verdadeiramente o amam, vivem debaixo da sua promessa. Eu quero profetizar na tua vida esses milagres, essas bênçãos, em nome de Jesus. Quem clama a Jesus e espera por Ele, vai prosperar. Quem é fiel a Jesus e confia nele em tempos de dificuldades, vai prosperar. Vai ser abençoado. Vai alcançar o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Quero orar por você. Quero profetizar bênção na tua vida. Quero dizer para você, irmãos, que quando você dá o teu dízimo, você dá a tua oferta, você está contribuindo para a obra do Senhor. Está construindo a igreja de Jesus. Está abençoando pessoas em muitos lugares. Além de você mesmo estar sendo abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, neste momento eu oro por esta pessoa, por este irmão, por esta irmã. Eu profetizo na vida dela, meu Deus, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor vão alcançar elas, meu Pai. A prosperidade de Deus vão alcançar ela de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, cada um. Nem o ouro, nem a prata. Cada pessoa, meu Deus, a riqueza dessa terra. Crê o Senhor nela. Pode se comparar ao que o Senhor tem para ti. Para que as bênçãos possam acontecer, para que o poder de Deus, como filho és herdeiro, de uma maneira tremenda, de Senhor, grande prosperidade, de uma maneira poderosa, Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai derramar no seu celeiro, bendito, Senhor, 7 vezes mais, vai recebendo a tua 7 bênção. vezes mais bênçãos, vai recebendo 7 o teu milagre, mais cura, vai sendo tocado 7 pelo vezes Senhor, mais desenvolva o teu amor. dom. Tu és o filho amado do Senhor. O que Deus mandou você 7 fazer, vezes mais, o que Deus te bênção, chamou para fazer, 7 irmão, não vezes desista. mais cura, 7 vezes mais Assuma a responsabilidade de um chamado de Tu és Deus. o filho Em nome